dia seguinte da derrota do Santos para o Newell's Old Boys na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana foi de reflexão. Foi até de expectativa, porque muita gente estava acreditando firmemente que o Odair Hellmann seria demitido por Andrés Ueda. Só por Andrés Ueda, né? Porque pelo Paulo Roberto Falcão não. Se o Odair sair do Santos daqui a mais alguns dias, certamente o Falcão vai junto. Mas foi um dia de inércia, né? Um dia de passividade, um dia de explicações burocráticas, em que falta ação, em que falta o eye of the tiger, o olho do tigre, né? Aquela coisa de vencedor, de campeão. Aliás, é engraçado porque o Falcão, eu lembro do gol dele contra a Itália em 82, né? E apesar de toda a elegância dele em campo, ele vibrando, né, com aquele gol e tal. Não sei se é também pela idade, o cara já vai ficando um pouco mais cansado e tal, mas ou talvez ele não transpareça isso em público, ele não tem essa vibração, ele não passa essa sensação de alguém que vibra, né? O Odair, por exemplo, ele parece gritar, berrar e tal, mas o semblante dele é diferente do que a postura corporal dele entrega, né? Ele grita, reclama e tal, mas não tem aqui aquela cara de que, sabe? E o presidente do Santos nem se fala, né? O Andrés Ueda, pelo que se comenta nos bastidores, pessoas que atuam no clube dizem que ele é aquilo lá mesmo, que ele gosta do bom e barato, apesar do barato sair caro muitas vezes. O Diário do Peixe diz nesta quarta-feira que o Santos não pretende demitir o Odair Hellmann pelo fator simpatia, porque ele é muito querido pelos jogadores e dentro do clube, porque há uma multa rescisória e o Santos também acha que trocar o treinador não vai resolver. Assim, não sei se não resolveria, porque, na verdade, resolve se você trouxer alguém com um perfil diferente do seu. Se o presidente e o diretor de futebol, vou usar esse termo, tá, forem procurar um técnico com afinidades, com semelhanças, até de comportamento, é óbvio que você não vai ter um elenco sendo alterado. Se você tem um cara, por exemplo, com uma personalidade do leão, até vou falar um negócio aqui, calma, é só a personalidade, tá? Não estou dizendo que eu quero. Um cara como o Rogério Ceni, por exemplo, né? Perfil completamente diferente do Odair, do Falcão e do Rueda. Então a gente tem ali uma conjunção hoje de personalidades muito semelhantes. Pelo menos é a sensação que dá para o torcedor, né? Muito educados, muito equilibrados, muito bem resolvidos e tal, mas falta alguém num contraponto, alguém com uma visão um pouco mais agressiva, esportivamente falando, com uma visão agressiva para lidar, por exemplo, com o jogador que manda coraçãozinho para a torcida e tem o vídeo, seu Natan, não adianta dizer que a imprensa fala M, que a imprensa, né, o Lucas Mussetti perguntou e você disse isso, né, que a imprensa só se preocupa com isso, agora virou moda, né? Tá, agora a culpa é da imprensa. Os caras não sabem diferenciar o que é produtor de conteúdo, gente que não tem, em muitos casos, não são em todos os casos, obviamente, compromisso nenhum com a ética da informação, né? Que postam, por exemplo, videozinhos com montagens, né? Com falas de filmes e com coisas meio sensacionalistas e tal. Não pode confundir. O jogador, às vezes, é meio limitado no entendimento do que é o trabalho da imprensa e o que é o trabalho dos curiosos da informação hoje em dia e de gente que produz esse tipo de conteúdo de baixíssimo nível caça-clique que tem por aí. Então, jogadores com esse perfil que manda coraçãozinho para o torcedor, que quando está vendo sentado no banco de reserva, o time tomando um pau do Ituano e sendo eliminado do Campeonato Paulista, está no banco de reservas dando risada e eu não esqueci disso. E eu não sei nem se alguma providência nesse sentido não foi tomada, né? Jogadores
que brigam por prêmios, que exigem prêmios, né? Jogadores que reclamam de viagens. Pois é. Qual o perfil vencedor desses jogadores? Deixa eu só tirar o som aqui rapidamente, porque eu vou precisar usar o som do WhatsApp já já. Tem um negócio aqui que eu vou usar já já. Então fica difícil a gente acreditar que realmente só a mudança do Odair Hellmann porque vai resolver. Porque se mandarem o Odair embora e buscarem um treinador com o mesmo perfil, é óbvio que ele não vai potencializar nenhum outro jogador. É óbvio que ele não vai ter coragem, por exemplo, de olhar para a zaga e dizer assim, Luiz Felipe e Messias não dá. Não dá. Eu vou botar o Thiago Balieiro, eu vou botar o Alex, que desapareceu, eu até esqueci disso, né? Cadê o Alex, o zagueiro? Ele jogou em Portugal, quando ele entrou no Santos, entrou bem, canhoto, deve estar treinando desgraçadamente mal, porque não tem chance nunca. Um técnico que tenha coragem, por exemplo, para botar o Kevson, né? Para mudar a configuração do meio, para jogar com 4 jogadores, jogar com 3 volantes, porque assim eu vou ser obrigado a voltar no passado recente. O que o Carille fez? Vou jogar com 3 zagueiros. Inventou o Lucas Braga de ala esquerda. Ala esquerdo. E deu certo. Então, assim, é o que a gente pede do treinador. Sair do óbvio. Sair das desculpas, que não tem tempo para treinar. O Odair vai ter 11 dias para treinar depois do jogo contra o Curitiba. Se é que ele vai continuar, né? Não sei se perder, como é que vai ficar a pressão. Hoje ele está mantido. Sábado à tarde, domingo à tarde, sábado à noite, não sei. Depende do que vai acontecer, né? Então hoje, na verdade, a gente tem que torcer para que o tempo passe, para que o Santos atinja logo a pontuação necessária no Campeonato Brasileiro, para que as eleições cheguem, para que pelo menos o perfil mude, o perfil de agressividade em relação ao futebol. Acho que o que não pode mudar jamais daqui para frente é a responsabilidade financeira. Não dá para vir um louco varrido e sair endividando o clube e pegando empréstimo e depois, se não ganhar e não paga jogador, isso não pode acontecer. Mas você pode ter alguém ou um grupo que tenha as duas faces. Alguém com administração equilibrada, com responsabilidade diretiva, mas que tenha mais agressividade no trato com o futebol, agressividade no aspecto positivo. Então, enquanto essa tríade, esta trinca, este trio aí estiver, eu não sei o que pode mudar. Se só trocar o treinador vai resolver, né? O que então precisa ser feito é dar a este treinador peças para que ele possa apresentar algo um pouco melhor. Espero que isso aconteça. E outra coisa que eu acho que precisa acontecer, porque se o jogador às vezes precisa ser orientado ao falar, o técnico ele não pode falar as coisas que ele fala. Eu pincei um trecho aqui de mais uma coletiva cheia de desculpas, cheia de lamentações e que realmente não trazem esperança alguma para o torcedor do Santos, a fala do Odair depois do jogo, porque do Rueda não teve fala, do Falcão só tem fala se alguém for lá, como o Felipe Camargo vai lá, viaja com o de olho no peixe o tempo todo, vai lá e escuta ele lá na marra, né? Uma coletiva extremamente desmotivadora, com direito a algumas respostas assim que são surreais. Eu já vou colocar uma aqui. Mas antes, deixa eu só agradecer aos meus apoiadores aqui. Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef. E no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp. Se estiver na região ali da Vila Madalena, pode retirar se quiser, ou então tem o delivery, tá certo?
dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Já aproveito também para pedir, se você conhece o nosso trabalho a partir deste momento, para que você se inscreva no canal, ative as notificações para que sempre seja lembrado quando um novo vídeo estiver indo para o ar, e se quiser também torne-se membro do canal. Eu vou liberar aqui o WhatsApp, que o trecho está aqui, já está pronto. E eu vou pedir licença e a gentileza do companheiro Felipe Noronha, que lá esteve na coletiva, e esta pergunta é do Noronha. Não sei nem se ele vai usar no canal dele, desculpa, Noronha, pelo amor de Deus. Mas é que a pergunta foi pertinente e a resposta do Odair é um negócio estarrecedor. Deixa eu abrir aqui. Ah, não, já está, o áudio já está aberto. Deixa eu tirar o... Vai vazar uns barulhinhos de WhatsApp aqui, mas enfim, vamos lá. Vamos ver se dá para ouvir aí. Vou botar alto, vamos lá. Odair, João, boa noite a ambos. Eu já te fiz uma pergunta, acho que 2 vezes, sobre ataque, e eu quero voltar nisso, se possível. O Santos no Brasileiro, até a última rodada era o último, agora é o penúltimo com menos chutes, né? O penúltimo em chutes, finalizações no gol do campeonato. Hoje teve 7 contra 14. Os chutes foram 2 cabeçadas em faltas, um chute do Ivonei que o zagueiro tirou no caminho, e 2 faltas diretas, além, claro, do pênalti. Então, com a bola rolando em si, o Santos não chutou. Eu queria que você fizesse uma análise desse ataque. Por que chuta tão pouco, né, estatisticamente? E, enfim, quais são as soluções que você pensa, se você já pensou, tentou em algo que não funcionou, que não tem funcionado, enfim, sobre o ataque? É uma situação que eu acho que a gente precisa evoluir, a capacidade de definição melhor, né? A gente tem se organizado, feito a recuperação de posse, por exemplo, como no início do jogo hoje, muito até em pressão alta, bem feita, e no momento da retomada a gente está perdendo essa posse rapidamente, perdendo a finalização, perdendo a capacidade de exercer esse momento da fase do jogo. No último jogo a gente, por exemplo, finalizou 17 vezes, mas poucas também em direção ao gol. Mas se você for analisar bem, eu parei para pensar, não só para visualizar um nós, porque a gente tem que olhar primeiro para nós, não ficar olhando os outros, né? Mas, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil, se tu pegar todas as estatísticas, aqui eu não trago elas para cá para ficar debatendo estatísticas em número para contrariar ou não. Eu concordo que eu acho que a gente tem que evoluir nesse aspecto. A gente precisa melhorar, precisa definir melhor, ter um pouco mais de calma com essa bola na parte ofensiva para terminar melhor a jogada, porque senão não há suspiro para uma organização ou para um sistema para se defender, né? A gente precisa evoluir nesse aspecto. Mas, por exemplo, nessa rodada, todos praticamente não finalizaram. O Fluminense, que é um time que finaliza muitas vezes, passou 5 jogos aí, não ganhou e também não finalizou no jogo daquele especificamente da Copa do Brasil. Se você pegar outros confrontos, o Atlético Paranaense passou, não deu um chute no gol. O Grêmio passou, não deu 2 chutes no gol. E passou, só que ele não tem que dar explicação. Entendeu? O Grêmio, nem o Atlético Paranaense, nem o Fluminense. O Fluminense desclassificou. Mas o que eu estou dizendo é que nesses confrontos aí tem uma dificuldade também de ter essa situação mais... produzir várias situações ofensivas de finalizações. Mas mesmo assim, eu acho que nós temos que melhorar, e esse é um dos aspectos que a gente precisa melhorar para evoluir, para ficar mais equilibrado, mais regular e mais forte. Pois é, senhores. Os senhores perceberam o que o Odair disse? Ele disse que precisa ter mais calma para finalizar. Ou seja, primeira coisa, ele transferiu a responsabilidade para os jogadores. A falta de construtividade, não sei nem se existe essa palavra, tática, porque parece que o Odair é da escola do Parreira. Vamos organizar a defesa e deixa os talentos resolver no ataque. Mas isso funcionou lá em 94. Hoje em dia não funciona mais assim. Ele precisa criar jogadas. Porque quantas e quantas vezes, quem vai no campo, quem vê pela televisão com atenção, já percebeu quantas e quantas vezes os pontas do Santos recebem a bola e eles estão absolutamente sozinhos, sem ninguém chegando neles. Ah, mas e o Lucas Lima? Não é só o Lucas Lima. É o time inteiro. É o lateral, é o Lucas Lima, é o Dodi, é o Rodrigo Fernandes. Os caras têm que chegar. E às vezes o cara tá indo e ele tá sozinho. O Soteldo, o Ângelo, todos. O Mendonça, todos sozinhos. Aí é óbvio que chega na questão do centroavante, a bola não chega, ele não finaliza. Mas vamos lá. O que o Odair disse aqui, ele comparou com o Atlético Paranaense com o Fluminense. Olha, o Fluminense que foi eliminado da Copa do Brasil, mas segue na Libertadores. O Atlético Paranaense, se eu não estiver equivocado, está nos 2. Né?
Segue nas duas competições. E o Santos está onde? Eliminado da Copa do Brasil, praticamente eliminado da Sul-Americana. Estou até aqui aberto o jogo do Blooming com o Audax, está com 62 minutos. O Audax está 2-1. O Santos está sendo eliminado. Vou nem esperar acabar essa maravilha aqui, né? Então ele quer comparar com os outros que estão melhores do que o Santos. Ele quer relativizar a estatística geral do campeonato com outros times que têm a estatística melhor que a do Santos, por causa de 1, 2 jogos que os caras finalizaram menos. Pô, daí, pelo amor de Deus, cara, você está brincando. Eu sei que tem parte da torcida que engole tudo que é dito por dirigente, por treinador. Vem aquele papo, deixa o homem trabalhar. Desculpa, mas aqui você está falando com pessoas que têm um nível de capacidade de raciocínio um pouco mais elevado. Não faça isso. Não se coloque nessa condição de brincar com a inteligência alheia. Você não pode falar, você não pode comparar com o ataque do Fluminense. Tem o Cano, porra. Sabe? Do Atlético Paranaense, que tem o Vitor Roque. Os dois metendo gol a rodo. E os moleques do Santos aqui cortando um dobrado para conseguir chutar uma vez no gol cada partida. E você não vai dizer que isso é obra da falta de tranquilidade para finalizar. Para, não é assim não. Então assim, o trabalho do Santos é pífio no futebol hoje em dia. E você, Odair, é responsável em parte por ele. Você vai ter, se você não cair, mais 11 dias, a sua terceira pré-temporada. Olha que luxo, nenhum outro treinador do Santos teve isso. O presidente Andrés Rueda falou com todas as letras que teremos reforços midiáticos nesta janela. Eu considero a volta do Neymar. Aí, bato palmas para o Rueda. Se não for a volta do Neymar, eu quero saber o que é reforço midiático, porque precisa ver, né? Uma coisa é você ser um reforço midiático num filme da DC, da Marvel. Outra coisa é você ser um reforço midiático lá de uma série do canal, sei lá, não vou desmerecer aqui nenhum canal, mas que seja traço de audiência. É diferente, né? É trazer a estrela da novela. Não, sabe? O midiático é diferente. Até porque hoje em dia existem milhões de subcelebridades aí, gente que tem um pouquinho de seguidor aqui, o cara já se acha uma mega estrela do audiovisual, né? Então, são partes de responsabilidade. A responsabilidade do treinador é grande, é enorme. Até em comparação ao que nós vimos recentemente no Santos. Eu vou comparar com o Carille sempre, porque foi o melhor trabalho que passou no Santos na gestão Andrés Rueda. E para a diretoria, fica esta pergunta. Vocês vão bancar o Odair? Vocês não vão procurar outro treinador? Se ele perder do Curitiba, que não ganha de ninguém. Aliás, o Santos conseguiu ser o primeiro time a perder do Newell's Old Boys no Brasil. Tomar gol do Newell's, viu? O Ademir Quintino escreveu isso. O Newell's nunca tinha feito um gol no Brasil. Foi a primeira vez que o Santos perdeu do Newell's. Foi lá na Argentina e perdeu de novo agora, né? Ainda teve que aguentar a torcida dos caras com aquela palhaçada toda, né? O racismo de sempre, imitando macaco, mostrando banana e tal, né? Nem dignidade para dar resposta no campo para esses caras os jogadores tiveram. Mas para mandar coraçãozinho para a torcida o cara teve vontade, né, seu Natan? Então, vamos aguardar. É o que a gente mais tem feito. Sábado tem o jogo contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Não ganha de ninguém. Aí se perder, a diretoria vai ter que pensar assim, bom, não vamos pagar a multa, que é um problema? O Odair é gente boa, vamos manter esses 11 dias. Quem é que vai trabalhar o time? Porque também não adianta nada. Se for pegar esses 11 dias e deixar para contratar um técnico, faltando 2 para começar para o jogo contra o Corinthians, também não vai adiantar nada. Deixa o Orlando Ribeiro trabalhando 8 dias com o time, aí chega outro treinador. Se vocês têm já uma fagulha de ideia de demitir o Odair Hellmann, vocês já tem que começar a conversar com o treinador agora. Mas eticamente alguns não conversam e tal. Enfim. Ou então façam o seguinte. Se for demitir, se o Santos perder e vocês tiverem a ideia de demitir o Odair Hellmann, que ele seja demitido no vestiário em Curitiba, se o Santos perder. E, ato contínuo, liguem para um treinador e resolvam na hora. Na hora. No dia, domingo, anuncia outro.
Agora, se ele ganhar, vida que segue, porque a gente sabe que a direção do Santos ela não avalia desempenho, ela avalia resultado. Se vier uma vitória com o Curitiba, um empate com o Corinthians, mesmo que perca para o Flamengo, beleza, vai estar lá no meio da tabela, vamos que vamos. É assim que a banda toca, infelizmente, nesse momento. Falta muita coisa, falta muita coisa. E o próximo presidente vai ter que entender que ele vai precisar de grana, dinheiro. Como ele vai fazer, eu não sei. Não é só pagar a conta. Ele precisa aumentar a arrecadação do clube. Como? Sócio tem pouco. Venda de material esportivo não é suficiente. Bilheteria, com o Pacaembu liberado para 26 mil pessoas, o Santos jogando em São Paulo com as obras da Vila, vai arrecadar mais. Mas só isso não vai ser suficiente. Vai precisar de mais coisa. Enquanto isso, a gente vai olhando para as faces da derrota. Transparecem a derrota. Está nos olhos e na expressão de cada um. Pode ser o peso do clima momentâneo? Também pode ser. Pode ser. Tenho que ser justo. Não posso ser tão cruel assim. Mas só daí dizer, vamos trabalhar, o que a gente pode fazer é só trabalhar e tal. Amigo, é o que eu costumo dizer. Tem gente hoje em dia que fala assim, poxa, mas eu me esforço, eu assisto uns coaches, aí eu me esforço, eu acordo cedo, eu danço, eu pulo e tal. Cara, desculpa, você pode ter a motivação que for, se você não tiver conhecimento e inteligência, você não vai para frente. Só vontade não resolve a vida de ninguém. Você tem que treinar a sua mente para você ser inteligente, né? Claro que tem gente que mesmo treina não adianta, mas e buscar conhecimento, sabe? Buscar conhecimento. Aí você dá uma subida na vida. Só nos resta aguardar, né? O que virá pela frente. Falei aqui também em nome de Zatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Quase falhou a garganta aqui no final, mas voltou. Só para dar tchau. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.